Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. E vamos nessa oportunidade apresentar uma metodologia de avaliação de preços do comércio, uma indústria, de um serviço, onde é possível verificar qual seria o momento oportuno de fazer uma adequação nesses valores, ou seja, de majorar, adequar o preço ao preço da concorrência, buscando estar sempre com um preço competitivo e também que possa trazer aí a rentabilidade necessária para a subsistência da organização. Sou José Marta Grapeta, do canal Monetários. Já aproveitei para solicitar o seu like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ajudar a divulgar nosso trabalho e também para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Vou partir aqui de uma relação de produtos de uma empresa comercial na área de vestuário, onde apresentamos um rol de 40 produtos e os seus respectivos preços de venda apurados na nossa planilha aqui de precificação. Nesse nosso exemplo, chegamos à seguinte demonstração de resultado. Temos aqui um faturamento médio de R$ 100.000, um custo variável de R$ 43.733 e um custo fixo na faixa de R$ 27.000, dando aqui uma margem de lucro de R$ 15.000, que seria 15% do valor da nossa receita. Esse resultado se dá em função dos lançamentos feitos aqui na nossa planilha, tanto dos custos das mercadorias, como também o lançamento dos custos fixos, inerente aí à manutenção do negócio. Tanto a planilha de informação de preço de venda, como essa de precificação, são frutos de outros dois trabalhos aqui do nosso canal, que eu vou deixar os vídeos no final dessa apresentação, para que você possa então assistir e também baixar gratuitamente as planilhas. Eu não vou meter nesse vídeo na funcionalidade das mesmas, uma vez que, como já foi colocado, o nosso objetivo aqui é trazer uma forma de avaliar qual o momento de se fazer aí os ajustes necessários aos nossos preços de venda. Então, como visto, eu tenho aqui uma planilha com a relação dos produtos e os seus respectivos custos de aquisição, que por sua vez vão gerar aqui o nosso preço de venda, os mesmos valores resultantes aqui na nossa planilha de precificação, uma vez que entramos aí com a mesma base de dados. Eu estou trazendo essa outra planilha porque ela possibilita a condição de, partindo desse preço de venda, definir o preço a ser aplicado aí na nossa mercadoria, que pode vir de um arredondamento aqui do preço estimado, pode ser também fruto de uma análise de preço da nossa concorrência, enfim, ela me dá a condição de verificar os resultados, fazendo aqui a aplicação de preços que não necessariamente sejam os mesmos aí levantados na minha estimativa. Aqui, por exemplo, eu apliquei ao meu preço um arredondamento daqueles valores levantados, que me deu aqui um resultado de R$ 14.478, contra um valor aqui estimado de R$ 15.000, uma diferença na faixa de R$ 500, que é tranquilamente absorvido pela empresa. Se eu colocar ali esses mesmos valores, ela vai me dar o mesmo resultado. Então, como vimos, tanto essa planilha como essa da formação de preço me dá essa condição de análise aqui tranquilamente. Então, eu tenho aqui essa condição inicial, que seria então o resultado, como nós vimos, dos meus custos de mercadorias e também dos custos ou despesas fixas necessários aí para a manutenção da empresa. Então, eu tenho, na definição dos meus preços, dois elementos que são impactantes, que é o custo da mercadoria vendida e também dos custos fixos inerentes aí ao meu processo. Para o cálculo do custo da mercadoria vendida, eu tenho a seguinte forma. O custo da mercadoria vendida é igual ao estoque inicial mais as compras menos o estoque final. Temos aqui, então, a seguinte média aplicada aí no nosso exemplo. Eu tenho um estoque inicial de 20.000, compras médias de 40.000, o estoque final foi de 16.266, me deu um custo de mercadoria vendida aqui de R$ 43.733,67, e o meu faturamento médio aí no período foi de R$ 100.000, que são os valores então, que eu tenho aqui no meu demonstrativo. Temos também aqui os custos fixos, que são os mesmos valores aqui aplicados na nossa planilha, que deu um total de R$ 26.966,33, que corresponde a 26,97% do nosso faturamento médio aqui de R$ 100.000. Então, o valor aplicado tanto para o nosso custo fixo, como também para o nosso custo de mercadoria vendida, seriam os apurados aí em determinado período pela empresa ou estimado, conforme for o caso. Nesse sentido, então, eu vou fazer um acompanhamento mensal das variações que podem ocorrer, tanto no meu custo de mercadoria, como também as variações de um mês para o outro das minhas despesas fixas, que embora contabilmente esses valores são tratados como custos ou despesas fixas, eles podem sofrer variações aí de um mês para o outro, de um período para o outro. Então, podemos criar uma planilha para fazer então a evolução desses valores ao longo do tempo e fazer então um comparativo com os valores que nós definimos aí para a definição dos preços das nossas mercadorias no primeiro momento. Então, eu tenho aqui que a luz variou aqui de um mês para o outro. Eu tenho aqui também que o meu aluguel sofreu um reajuste no mês de maio. Então, aqui eu vou lançar as minhas principais contas de despesas fixas e também os gastos com salários e depreciações. E também o faturamento médio para chegar, então, aos percentuais de participação, que seria o valor do custo dividido pelo faturamento. Aqui eu tenho, então, comparativo do mês para o outro. Aqui eu tive uma redução de menos 2,15 pontos percentuais.
Aqui em fevereiro eu já tive um aumento de participação em 3,64 pontos percentuais. Então eu vou lançando aqui mês a mês todos esses valores. Crio uma coluna aqui para calcular a média desses valores e também a diferença dessa nova média em relação ao que foi aplicado no meu preço lá inicial. E ao fazer esses lançamentos, eu verifiquei aqui que o meu custo total teve um aumento aqui de 4,62%. O faturamento caiu em menos 2,38%. E a minha participação, que era de 26,97%, foi para 28,90%. Aumentou em 7,17%, ou seja, em 1,93 pontos percentuais. Então, passado aqui um determinado período, eu estou com meus preços alinhados nessa situação, mas atualmente eu estou nessa seguinte configuração. Então, eu vou avaliar aqui, em cima desses valores, se há necessidade ou não de fazermos as adequações de preço para ajustar aí meus produtos. Da mesma forma, então, eu faço com o custo da mercadoria vendida. Fazendo aqui o lançamento tanto dos meus valores de estoque como dos meus custos de mercadoria vendida, vou obtendo aqui a média do meu novo resultado. Aqui no caso eu tenho que o faturamento reduziu em menos 2,38%, a participação aumentou em 0,65%, gerando um impacto aqui de 0,29 pontos percentuais na minha variação de custo de mercadoria vendida, que partiu então de 43,63% para uma participação de 44,2%. Então essa seria a metodologia, seria a forma então de eu fazer um acompanhamento dos meus valores aí, tanto do custo fixo como do custo variável, para ver se há necessidade de fazer algum reajuste, uma adequação de preço, para manter a minha empresa saudável e também dentro de um preço competitivo. Então, fazendo essas avaliações, eu posso definir como método, por exemplo, que se passar de 1% aqui a minha variação, tanto para o custo variável como para os meus custos fixos, eu vou fazer então uma adequação de preço, levando em consideração essas variações. Então, esses ajustes vão depender do quanto que esses valores impactam no resultado final da empresa e como também a concorrência está trabalhando os seus valores. Lembrando que essa verificação eu posso ir fazendo mês a mês e vendo os impactos que vai gerando aí o meu resultado para ver se seria o momento oportuno aí para fazer os meus ajustes. Então, digamos que eu tenho a seguinte situação. Até julho eu vim naquela condição e daqui para frente comecei a ter um acréscimo aqui no meu custo de mercadoria. Para manter mais ou menos o meu estoque ali na faixa de 10, 12 mil, eu aumentei aqui também o meu volume de compras, que pode ter um impacto aí significativo. Nos custos fixos, eu também tive uma variação a partir de julho. Então, meu custo total aqui aumentou em quase 7% e tive uma variação aqui de 2,57 pontos percentuais. Para verificar quais os impactos dessa nova realidade, eu vou manter aqui na minha planilha de precificação para o preço de venda aplicado o mesmo valor de venda apurado anteriormente. E agora eu vou fazer os ajustes aqui para a definição do meu novo preço de venda. Vou ajustar o custo de aquisição das minhas mercadorias. Eu tenho aqui no meu custo de mercadoria vendida um aumento de 0,80% no meu custo de mercadoria nesse período. Vamos, por exemplo, aplicar 1% aqui então de reajuste na minha mercadoria. Então vamos colocar a projeção de aumento então de preço em 1% no meu preço de compra. Então vai ser esse valor vezes 1% mais o valor novamente. Passou para R$ 25,25. Posso aplicar o percentual tanto aqui no meu preço inicial como também no custo total. Pode dar uma pequena variação, mas eu prefiro colocar aqui no preço de aquisição. Então, vou fazer aqui o reajuste do novo preço. Vou copiar esses valores. Então, trouxe aqui o meu novo preço de mercadoria. Eu já assumi aqui o novo valor. A minha receita média caiu para 97.615. Então, eu vou atribuir esse valor aqui também na minha planilha de custos fixos. 97.615. Vou assumir esses valores agora para os meus custos fixos. Então, vou copiar esses valores para lá. Então, já me ajustou ali o valor do custo fixo. Então você vai fazer esses lançamentos de acordo aí a forma que você utiliza para apurar seus custos. Então agora eu tenho aqui definido o meu novo preço de venda. Aqui no meu demonstrativo, vou aqui lançar o meu novo faturamento. Então feitos os novos ajustes. Eu mantive aqui meu lucro na faixa dos R$ 15.000. Vou também atualizar a minha planilha de precificação. Então já tenho aqui também ajustado esses novos preços. Lembrando que eu tinha deixado aqui o valor aplicado na venda anterior. Nessa nova realidade de custos, me deu um retorno aqui de R$ 9.000, contra R$ 14.649 do novo cálculo. Então, nessa nova realidade, se eu não fizer os ajustes, eu teria uma diferença de quase R$ 5.000 em relação ao que eu estaria ganhando anteriormente. Então eu percebo que ao fazer as adequações, eu consigo manter aqui aquela margem que dá próximo à faixa dos R$ 15.000 que eu tinha anteriormente. Então seria também oportuno avaliar aí uma pesquisa junto à concorrência para ver qual o preço está sendo aplicado nos seus produtos e fazer então
uma adequação de valores que seja o mais próximo possível dessa nova realidade. Então, o que quer chamar a atenção, realmente, é verificar essa evolução aqui ao longo do tempo, seus resultados, para que seja, então, possível identificar o momento adequado para fazer ajustes aí nos seus preços para se manter competitivo e também que o seu negócio seja viável. Nós temos também no canal outro vídeo que demonstra aí uma forma de acompanhar a evolução dos seus produtos, seus preços ao longo do tempo e verificar qual o tratamento adequado a dar a cada tipo de mercadoria em determinado momento. Então, são ferramentas que podem ser utilizadas para manter a empresa competitiva e os preços adequados aí à realidade do mercado. Então, a nossa principal dica é que seja criado uma forma de acompanhamento aí da evolução dos valores, tanto das despesas fixas como também das variáveis, então uma forma de acompanhar os resultados e verificar qual seria o momento adequado ou oportuno para fazer ajustes, seja para adequação de mercado, ou seja até para absorver nova realidade aí do processo. Então, vimos aí como é importante fazermos um acompanhamento ao longo do tempo das variações de nossas despesas fixas, nossas despesas variáveis, para enxergar o momento mais adequado de fazer aí as adequações de preço dos produtos, das mercadorias e também dos serviços. E como já comentado, temos outros vídeos no canal onde demonstramos aí metodologia de cálculo para você chegar a formar seu preço de forma mais adequada possível. Lembrando mais uma vez que ao final dessa apresentação estaremos disponibilizando os vídeos relacionados à precificação e também à formação de preços. Você pode então verificar o funcionamento das mesmas e também a possibilidade de baixar suas planilhas gratuitamente. E quanto às planilhas apresentadas neste vídeo, relacionadas aí ao acompanhamento da evolução dos valores ao longo do tempo, você pode montar algo semelhante ao que nós apresentamos aqui. Você pode buscar esses valores na própria demonstração de resultados do exercício ou nos fluxos de caixa, caso sua empresa ou você já trabalha com esse tipo de ferramenta. Enfim, o importante é entender da necessidade de fazer esses acompanhamentos e buscar aí o momento oportuno para fazer as devidas adequações. Se você gostou dessa apresentação, não esqueça de deixar o seu like e também que participe do canal, fazendo aí seu comentário, dando a sua sugestão e também não esqueça de inscrever-se no canal para ter acesso a todos os nossos materiais. Mais uma vez agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.